recebi essa pergunta aqui no meu Instagram e eu achei ela muito interessante porque acabou conciliando com um podcast que eu ouvi hoje sobre metas para 2026, né? Já estamos ali, falta 3 dias para acabar janeiro e eu tava ouvindo sobre metas hoje, né? Mas enfim. E me fez lembrar da época em que eu tava mais ou menos nesse cenário. Eu lembro que isso era mais ou menos 2020, que eu ganhava 5 mil reais por mês, não fazia ideia do que eu estava fazendo na minha vida, não tinha me encontrado direito, sabia que eu não queria passar a vida ganhando aquilo, que eu tinha uma meta de ganhar pelo menos 10 mil reais por mês. Era solteira, nem tinha perspectiva de encontrar alguém, nem sabia como é que eu ia encontrar alguém. E guardava, tipo assim, 100, 200 reais por mês. Inclusive, essa semana eu encontrei um bloco de notas minhas que tinha ali o histórico de quanto eu conseguia guardar por mês nessa época. Aí tinha lá 130 reais, 150 reais, que hoje, assim, foi engraçado na hora que eu ouvi, falei, cara, mas era só isso que eu guardava? Mas pra mim, na época, isso já era muito. E isso influenciou com que hoje eu conseguisse guardar 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Tem mês que a gente faz aporte de mais de 20 mil reais por mês. Óbvio, né? Não é todo mês que eu consigo fazer isso, mas a depender da performance da minha empresa eu consigo. E hoje, olhando pra trás, parece que aquilo é pouco, mas isso fez parte do meu crescimento, da minha construção. Então, trazendo um pouquinho pra vocês o que eu enxergo, a pessoa que tá começando agora, mesmo você que já ganha ali seus 20, 30, 40 mil reais por mês, só que você tá travado no sentido de alcançar alguma coisa diferente. Você se sente estagnado diante da sua vida financeira hoje. Por mais que você já ganhe bem, você não está conseguindo ter o resultado que você gostaria na sua construção de patrimônio. Então, trazer um pouquinho de como foi a minha experiência nesse processo. Começando pela renda, né? A base para você conseguir construir patrimônio é você ter renda, você gerar renda. Dificilmente uma pessoa que ganha 5 mil, 4 mil reais por mês vai conseguir construir um patrimônio sólido, um patrimônio bom o suficiente. Porque hoje, gente, 5 mil reais é igual a 10 anos atrás a pessoa que ganhava 1.000 reais por mês. Então, a gente sabe que isso não dá pra você comprar nada, né? Isso aí quase tem gente que paga aluguel de 7, 8 mil reais por mês, ou seja, o dobro do que você ganha é o aluguel da pessoa. Então, hoje em dia, não dá para você querer ter uma boa vida, uma vida muito confortável em 90% dos estados brasileiros ganhando 4 mil reais por mês. Então, o principal foco que eu tinha quando eu ganhava 5 mil reais por mês não era investir. Não era saber qual era o melhor investimento, não era nada disso, era ganhar mais dinheiro, claro, com segurança. Então, eu já não gastava tudo que eu ganhava, mas foi quando eu comecei a investir em conhecimento. Então, se hoje dentro da tua carreira, da tua profissão, você não enxerga uma perspectiva de crescimento, muito provavelmente você só vai conseguir crescer financeiramente se você sair desse lugar e for para outro. Não tô falando que você precisa hoje abrir mão de tudo, largar tudo, você que tem um filho para cuidar, para você e empreender e se aventurar num mundo completamente novo. Não, mas a gente sabe que tempo é questão de prioridade. Então você consegue muito bem hoje tirar 1 hora do seu dia a estudar marketing digital, estudar uma nova profissão. Assim, eu não te dedicaria a minha energia, se eu ganhar 5 mil reais por mês, a estudar investimentos. Porque isso vai trazer um ganho marginal muito pequeno em relação ao que eu vou conseguir ganhar se eu ganhar mais. Então você ganha 5 mil reais por mês, se você investir metade do que você ganha, você investir 2.500, você vai ter de rendimento o quê? 25 reais por mês. Isso aí não vai te trazer um potencial bacana, não vai te trazer uma melhoria de vida bacana. Agora, se você dedicar 1 hora do seu dia para você ganhar 1.000 reais por mês a mais, isso já é 20% a mais do que você vai estar ganhando. Em detrimento dos 1% que você ganharia com investimento. Então, não que investimento não é importante, mas para você que ganha menos de 10 mil reais por mês, menos de 7, 8 mil reais por mês, o seu foco não deveria ser estudar investimento, seu foco deveria ser ganhar mais. Para mim, na época, eu estudava investimento, mas não para investir, mas é porque eu queria entrar, queria que isso fosse a minha profissão. Eu queria ensinar as pessoas sobre investimento, mesmo que eu não tivesse um capital tão grande, tão relevante investido. Eu tinha 10, 20 mil reais investidos há 6 anos atrás. Não tinha tanta experiência prática, mas tinha muito conhecimento teórico. E o meu foco, na verdade, nunca foi muito investimento. Meu foco sempre foi planejamento e organização. E isso aí, modéstia à parte, eu sei que eu faço muito bem. E assim, não preciso provar com as minhas palavras, né? Os resultados, eles falam a verdade. Então, se você olhar o resultado dos clientes, é muito nítido que o que eu faço funciona. E isso fez com que eu ganhasse dinheiro. Então, você tornar a sua hora mais valiosa, você conseguir vender o seu conhecimento, você conseguir vender, se tornar valioso para alguém, vai fazer com que você consiga ganhar mais dinheiro.
E nesse ganhar mais dinheiro, aí sim que vai entrar o que é importante para qualquer pessoa. Não adianta se você ganha 10 mil reais e gasta 10 mil reais, você é pobre. Você ganha 50 mil reais e gasta 50 mil reais, você é pobre. Esses dias eu atendi um cliente que a renda mensal dele está estimada entre 100 e 130 mil por mês. Ele gasta entre 130 e 150. O cara não tem nada. E o patrimônio líquido dele é negativo. Então, uma pessoa que ganha 10 mil, mas já tem 50 mil reais guardados, está muito mais à frente do que ele. Até porque, se qualquer imprevisto que acontece, ele vai ficando 100 mil negativo por mês. Se a renda dele não entra no mês seguinte, é 100 mil que evapora. Então, assim, quanto maior o salto, maior a queda. Então, o salto dele está alto demais. Então, é melhor você viver uma vida mais comedida, mais equilibrada, do que você querer ganhar horrores, mas não saber fazer ficar um centavo no seu bolso. E aí entra outro ponto importante, tá? A pessoa mais importante da sua vida, às vezes a gente pensa assim, vão ser meus filhos, vai ser a pessoa que eu mais vou amar na vida, meus filhos, meus pais. Cara, a pessoa mais importante da sua vida é a pessoa que você vai passar o resto da sua vida junto, que é quem você vai casar. Então escolha muito bem quem você vai casar. Eu acho que um grande acerto que eu fiz na minha vida foi escolher com quem eu ia casar. Não porque eu casei com um cara rico, mas eu casei melhor do que com um cara rico. Eu casei com um cara que queria juntar dinheiro, que estava disposto a abrir mão de um pequeno desconforto, de abrir mão de um pequeno conforto ali momentâneo, lógico, mantendo uma qualidade de vida razoável, para poder juntar dinheiro e a gente poder ter uma vida melhor no futuro, pensando nos nossos objetivos. Então, acho que isso é muito importante também para quem está pensando em morar junto, casar, é você entender muito bem quem é essa pessoa que você está juntando, que é muito triste você atender um casal que já fez essa escolha, que já casou, que você não vai sugerir para ele separar, mas que vive em pé de guerra por causa de dinheiro. Então, antes de você firmar um compromisso com essa pessoa, certifique-se que essa é a pessoa que você quer passar o resto da sua vida, que ela está alinhada com os seus objetivos financeiros. Melhor você descobrir agora que você descobrir depois. Então, acho que grandes acertos que eu fiz na minha vida, para que hoje eu pudesse ter o conforto que eu tenho, mas que ainda está bem longe do que eu quero alcançar, não que eu não esteja vivendo um padrão de vida muito bom, vivo um padrão de vida muito bom, e hoje eu vivo o melhor padrão de vida que eu já vivi na minha vida. Mas a minha ideia é crescer cada vez mais e ter uma segurança passiva, porque hoje, por exemplo, eu ainda dependo da minha renda ativa para minha construção de patrimônio. Não tenho um patrimônio consolidado que eu consigo viver dele ainda. Eu ainda estou em fase de construção de patrimônio. Então, eu não sou totalmente independente financeiramente. Eu tenho minha liberdade financeira. Eu sou independente financeiramente, mas eu não tenho uma liberdade financeira de parar de trabalhar, por exemplo. Mas eu acho que grandes acertos que eu fiz na minha vida, entender que eu precisava ganhar mais, não me conformar onde eu estava, porque eu conheço muita gente que ganha 10 mil reais por mês e acha que tá tudo certo. É isso que eu vou querer pra minha vida, mas a pessoa não tá conseguindo guardar dinheiro, não tá conseguindo construir patrimônio, não sabe qual vai ser o dia de amanhã e acha que os 10 mil vai ser suficiente para ela ali, para ela tá ok. Para mim, isso nunca esteve ok. Então, saber buscar ser melhor e ganhar mais, valorizar a sua hora e investir nisso, estudar para crescer. Saber não gastar tudo que você ganha, porque também não adianta você ganhar um mundo de dinheiro se você gasta um mundo de dinheiro. Guardar dinheiro para construir patrimônio, viver um degrau abaixo do que você poderia viver se você gastasse tudo e escolher muito bem a pessoa que vai estar do seu lado para construir isso junto contigo. Porque se você está num barco remando para frente, tem uma pessoa remando para trás, esse barco vai ficar parado ou ele vai para trás. Então, é muito mais fácil quando você encontra alguém que vai caminhar essa jornada junto contigo. Resumindo a pergunta, se eu estivesse nesse cenário hoje, ganhando 4 mil reais por mês, por onde começar? Eu dedicaria meu tempo, se eu não consigo dedicar recurso financeiro para investir em estudo, o que eu acho que também é questão de prioridade, eu começaria nem que seja estudando no YouTube gratuito. Como que eu posso crescer dentro da minha própria área? Quem que já cresceu? Quem são as pessoas que já cresceram para que eu pudesse mirar nessas pessoas? Isso é muito importante. Ao invés de ficar tentando reinventar a roda, ver o que alguém que você admira de sucesso, que você tem interesse em chegar nesse lugar que essa pessoa chegou. Se ela chegou é porque existe esse caminho. Ver o que ela fez para você fazer igual. Se possível, pagar essa pessoa para te ensinar. Então, hoje, pessoas de sucesso que eu vejo na minha volta, que eu consigo pagar para elas, eu pago. Então, no ano passado, foi mais de 100 mil reais investido em mentoria. No ano de 2024, mais de 100 mil reais investido em mentoria. Porque se eu não acredito, se eu não tenho capacidade de investir em mim mesma, quem é que vai? Por que alguém vai acreditar em pagar 50 mil numa mentoria para mim se eu nunca paguei 50 mil na mentoria dos outros? Eu nunca investi em mim mesma esse valor. E esse investimento que eu faço numa mentoria dos outros é em mim. Se eu não investir isso para me desenvolver, por que alguém iria investir em mim, acreditando em mim? Então, pagar
pelo seu desenvolvimento, fazer valer esse investimento para passar a ganhar mais. E aí sim você começar a abrir margem para você ter um acúmulo de patrimônio mais rápido. Porque ganhando 10 mil reais por mês que seja, seu crescimento de patrimônio vai estar muito lento. Então eu buscaria ganhar mais, não gastar tudo que eu ganho, não aumentar o meu padrão de vida só porque minha renda aumentou, para poder começar a construir patrimônio, ter uma vida financeira planejada, planejar os objetivos antes de querer realizar. Então, antes de querer trocar de carro, planejar isso e me preparar para conseguir fazer isso da melhor forma possível. Comprar casa, viajar, qualquer objetivo financeiro, planejar o gasto antes dele acontecer e não descobrir que ele aconteceu depois. Investir o meu dinheiro com constância, com metas, com regras bem estabelecidas e escolher muito bem a pessoa que vai compartilhar essa vida contigo.